Graça e paz, meus irmãos. Foi fraco. Não sei se vocês estão com sono uma hora dessa. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Irmãos, nós finalizamos recentemente a dupla jornada que estava sendo feita no livro de Judas, na carta de Judas, e no livro do profeta Malaquias. Então hoje nós vamos iniciar uma nova etapa, uma nova jornada, uma nova série de exposições, e hoje nós vamos iniciar do Novo Testamento e vamos permanecer na família. Por quê? Porque a gente estava pregando em Judas, agora a gente vai correr para o irmão dele. Abra sua Bíblia em Tiago, carta de Tiago, que é irmão de Judas. Nós vamos dar início nesse momento à caminhada na carta de Tiago, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4, nessa noite. Tiago, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 4. Eu estarei lendo, os irmãos acompanham comigo em suas Bíblias. Tiago, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 4. Todos encontraram? Amém. O texto também está projetado, eu estarei lendo, os irmãos acompanham. Diz assim a palavra de Deus. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Eu não sei se você gosta de estudar um pouquinho sobre a natureza. A minha esposa, ela é bióloga, então o negócio dela é a natureza, mas não é toda a natureza. Ela, por exemplo, não se dá muito bem com a botânica, a parte das plantas, né? Ela prefere os bichos. Então, toda vez eu digo assim, se você achar um preá dentro da sua casa, procure ela, que ela resolve. Mas existe, meus irmãos, um tipo de árvore que se adaptou a crescer em regiões onde os ventos, eles são extremamente fortes e violentos. Imagine aquela ventania muito forte que muitas vezes arranca até mesmo plantas e árvores que estão fincadas no chão. Só que existem algumas árvores que estão se adaptam, na verdade, a ficar firmes nessas regiões onde os ventos são muito violentos. Curiosamente, os cientistas perceberam algo intrigante em relação a elas. Quando essas árvores são plantadas em ambientes totalmente protegidos, ambientes tranquilos, ambientes onde não há nenhum vento violento, quando essas árvores são plantadas nesses lugares, elas não crescem fortes. Pelo contrário, em ambientes calmos, essas árvores ficam frágeis, criando raízes superficiais que são incapazes de se sustentar. Mas quando elas enfrentam ventos constantes, quando elas estão passando por um terreno, quando elas estão fincadas em um terreno violento, onde a ventania é muito forte, as suas raízes, elas começam a se aprofundar, se firmando, criando uma sustentação muito bem sólida. Os ventos que aparentemente eram uma ameaça para aquelas árvores, eles se tornam, na verdade, um instrumento de crescimento. Os ventos que aparentemente eram um instrumento de morte para aquelas árvores, eles se tornam um instrumento de fortalecimento. De certa forma, meus irmãos, essa situação dialoga diretamente com a vida cristã. De certa forma, esse exemplo da natureza tem muito a ver com aquilo que nós experienciamos e vivenciamos na caminhada cristã. E o texto que nós lemos nos fala sobre isso. O autor da carta que está diante de nós se apresenta como Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Existem várias pessoas com esse nome no Novo Testamento. Tiago, filho de Zebedeu e irmão do apóstolo João. Tiago, filho de Alfeu. Tiago, pai de Judas Tadeu. E ainda existe o Tiago, que é meu irmão do Senhor Jesus.
O consenso dos estudiosos é que o escritor dessa carta é o Tiago, meio-irmão de Jesus, filho de Maria. Provavelmente ele escreve a sua carta aos judeus cristãos, judeus que haviam se convertido ao cristianismo, mas que foram dispersos pelo Império Romano, acabaram se espalhando por aquela região, devido à perseguição que o Evangelho já sofria ardentemente naquela época. Essa aqui é uma carta geral, e ela recebe esse nome, primeiro, porque ela se parece com um grande sermão, ela se parece com uma grande pregação, carregando consigo um tom muito pastoral, e segundo, ela é chamada de carta geral porque ela foi direcionada, ela foi endereçada não somente a uma, mas a várias igrejas do seu tempo. Várias igrejas daquela época puderam ter acesso à carta de Tiago. E talvez o motivo principal que levou Tiago a escrever essa epístola foi o fato de que os crentes dessas igrejas estavam passando por diversas dificuldades. Os crentes das igrejas que receberam esse conteúdo estavam passando por diversas provações, lutas, batalhas, momentos complicados. É tanto que no início das suas palavras, diretamente ao ponto, Tiago já mostra que esses irmãos deveriam nutrir alegria, nutrir felicidade, contentamento em meio às suas provações, ao invés de se entregarem ao desânimo, ao desespero, ao medo, ou a murmuração diante do Senhor. Sendo assim, meus irmãos, nós iremos refletir hoje sobre essa temática, a alegria em meio às provações. A alegria em meio às provações. E nós devemos nos alegrar em meio às provações, porque, em primeiro lugar, elas nos firmam em maior perseverança. Nós devemos nos alegrar em meio às provações, porque elas nos firmam em maior perseverança. Versículo 1 ao versículo de número 3. Tiago inicia o seu conteúdo seguindo o padrão das cartas que eram escritas em sua época. Resumidamente, esse padrão ele funcionava da seguinte forma: o autor começava se identificando, mostrando quem estava escrevendo a carta. Logo em seguida, ele identificava quem era o destinatário, a pessoa que estava recebendo a carta, e por fim, era apresentada uma saudação inicial. Se você observar, é exatamente esse o padrão que se encontra aqui no versículo de número 1. O autor se identifica, e como nós já vimos, ele é Tiago, meio-irmão de Jesus. Mas perceba que, após citar o seu nome, Tiago não se apresenta como irmão de Cristo. Ele se apresenta como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Talvez Tiago poderia iniciar a sua carta dizendo o seguinte: olha, olá a todos, eu sou Tiago, eu sou um pastor muito famoso na cidade de Jerusalém, eu sou irmão do Senhor Jesus, e por isso vocês devem me ouvir e me respeitar. Mas não é isso que ele faz. Ele não está preocupado aqui em dar uma carteirada para ser respeitado pelos crentes que estavam recebendo a sua carta. Tiago não se orgulha das suas credenciais. O orgulho dele se encontra apenas em ser um humilde servo de Deus. É por isso que ele diz: eu sou um servo. Eu sou um servo de Deus Pai. Eu sou também servo de Deus Filho, meu Senhor Jesus Cristo. É como se Tiago estivesse dizendo: Jesus é meu irmão? Sim, mas eu não preciso ficar falando sobre isso, porque acima de tudo Ele é o meu soberano Senhor. Eu nada mais sou do que um escravo do meu Senhor Jesus. Logo em seguida, os destinatários da carta, eles são identificados. Tiago afirma que está escrevendo as 12 tribos que se encontram na dispersão. E como nós também já vimos, essa expressão diz respeito a judeus que haviam se convertido ao cristianismo, mas que estavam vivendo fora da Judéia, longe da sua terra natal, em decorrência da perseguição religiosa que a igreja sofria por parte de Roma. Eles se dispersaram porque estavam sendo perseguidos duramente pelo Império Romano. Esses são os irmãos para quem Tiago está escrevendo essa epístola. É para eles que se direcionam as saudações
que são apresentadas no final do versículo de número 1. É para eles que Tiago diz saudações. E após essa breve saudação inicial, sem demora, Tiago já começa a falar sobre as tribulações e sobre as angústias que fazem parte dessa vida terrena. E de maneira especial, ele fala sobre como os cristãos devem reagir a essas tribulações. O versículo 2 afirma o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Tiago, ele é muito pastoral, e você vai perceber isso ao longo de toda a carta. Ele logo chama os seus leitores de irmãos, o que traz aqui a ideia de um carinho, de um cuidado muito especial, um cuidado muito pastoral para com os seus irmãos na fé. E é com esse tom pastoral que Tiago diz uma coisa muito inusitada. Tiago diz uma coisa meio esquisita, meio estranha. Ele diz que esses crentes que estavam longe de casa, esses crentes que estavam dispersos, que estavam sendo perseguidos, que estavam sendo oprimidos, que estavam passando por tantas lutas, ele diz que esses crentes deveriam considerar as provações de suas vidas como um motivo de alegria. Você há de concordar comigo que essa é uma afirmação deveras esquisita. Parece, porque quando nós passamos por algum problema, quando nós passamos por alguma dificuldade, normalmente nós ficamos como? Nós ficamos tristes. Quando a vida está complicada, quando o problema está batendo a porta, nós ficamos tristes, nós ficamos deprimidos, nós choramos, nós lamentamos, nós sofremos com aquela determinada dor. Só que Tiago faz um contraponto aqui. Ele diz claramente que o crente considera as suas provações como um motivo de alegria, mas não somente alegria, porque se você perceber, o texto diz que elas são motivo de toda alegria. E isso aqui é muito interessante, porque a expressão toda alegria diz respeito a uma alegria fora do comum. A expressão toda alegria diz respeito a uma alegria completa, uma alegria que não está misturada, por exemplo, com murmuração, uma alegria que não está misturada com rancor, com mágoa, com reclamações, ingratidão. Não, ela é uma alegria pura, ela é uma alegria perfeita, ela é uma alegria completa. É a mesma ideia, por exemplo, de uma bem-aventurança. Literalmente, Tiago está afirmando que durante as provações, durante as lutas, o crente é mais que feliz. Ele não é somente feliz, ele é mais que feliz. Ele não é somente alegre, ele é completamente alegre. Mas que tipo de provação deve ser motivo dessa grande alegria? E a resposta é qualquer uma. Porque perceba que o texto diz que o motivo de uma alegria completa são as várias provações. Ou seja, Tiago está falando aqui não de uma, não de duas, mas de todo tipo de tribulação. Enfermidades físicas, emocionais, psicológicas, mentais, problemas familiares, desemprego, pobreza, falta de dinheiro, desastres naturais, injustiças, abandono, opressões vinda do mundo, perseguição religiosa por causa da fé em Jesus, todo tipo de problema. Os crentes aos quais Tiago escreve a sua carta estavam sendo afligidos, não por uma, não por duas, mas por variadas provações. A luta deles não era somente perseguição religiosa, eles tinham muitos outros problemas do dia a dia. É por isso que ele diz, todas, absolutamente todas as lutas pelas quais vocês estão passando, devem ser consideradas como um motivo de completa, de gigantesca, de pura alegria. Esses irmãos deveriam sofrer com alegria, veja que interessante. Pacientemente, sem murmurar, sem reclamar, sem blasfemar contra Deus, eles deveriam sofrer as suas tribulações. Mas por quê? Eu gosto muito de fazer pergunta ao texto. Por quê? Qual o motivo de enfrentar as provas com alegria? A resposta se encontra no versículo de número 3, veja o que diz o texto. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Veja que interessante, Tiago está dizendo que nós devemos saber.
nós devemos tomar conhecimento de uma coisa muito importante. E ele faz questão de dizer isso porque ele não está se referindo aqui a uma experiência, algo que se sente. Ele está falando de uma informação que deve estar na mente de todo crente. Ele está dizendo, vocês não devem ser guiados pelas dores que vocês estão sentindo agora. Vocês não devem ser guiados, conduzidos pelas tribulações que estão machucando vocês fisicamente, que estão machucando a alma de vocês, a mente de vocês, o coração de vocês. Vocês devem ser guiados por uma coisa que deve estar aqui, bem guardada. E do que é que nós devemos saber? Devemos saber que as provações têm um propósito. E qual é o propósito? Testar a nossa fé. Quando Deus envia uma prova para a nossa vida, a nossa fé está sendo testada. Quando Deus envia uma prova para a nossa vida, a nossa fé está sendo refinada, ela está sendo aperfeiçoada, ela está sendo trabalhada, modificada. Eu sempre lembro de um colega do seminário, que no primeiro e no segundo ano ele enfrentou muitos problemas financeiros, e nós sempre conversávamos com ele, e ele chegou a dizer para mim, Lucas, antes eu falava muito sobre confiar na providência de Deus, agora eu estou tendo que aprender a confiar nessa providência. Agora eu estou tendo que esperar no Senhor de fato. Da mesma forma, meus irmãos, que o ouro, ele é purificado quando ele é colocado no fogo, a nossa fé é purificada, ela é trabalhada quando ela é colocada à prova. Além disso, devemos saber que as provações não somente têm um propósito, mas elas têm um resultado. Qual é o resultado das provações? O texto diz que o resultado delas é uma maior perseverança diante das batalhas. Mas o que é que isso significa? O que é que significa perseverar? Qual é o significado dessa palavra que a gente tanto usa? Imagine, por exemplo, alguém que está carregando um grande peso em suas costas, enquanto segue por um caminho. Vamos pensar aí, um jeito exagerado. 4 sacos de cimento nas costas. Durante uma estrada. Imagine alguém carregando 4 sacos de cimento enquanto caminha por uma estrada. Aquele peso ali, ele machuca. Aquele peso ali, ele cansa. Aquele peso, ele causa dores. Mas ao invés da pessoa desistir e jogar o peso fora, ela permanece seguindo em frente, pacientemente, carregando aquele fardo, sabendo que ele não é impossível de ser carregado. 4 sacos de cimento, eu acho que é impossível mesmo, dependendo aí. Em outras palavras, essa pessoa está perseverando, ela está seguindo em frente, ela não vai parar, ela não vai desistir. Ou seja, quando um crente passa pela prova, o resultado disso é que ele se tornará mais capaz de pacientemente permanecer crendo e confiando em Jesus, mesmo quando esse crente está debaixo de um fardo, de um peso de aflição. As provações ensinam os crentes a esperar mais no Senhor. As provações ensinam os crentes a confiar mais nas promessas do Evangelho e no agir soberano de Deus. Quando um cristão passa pela prova, ele aprende a lidar melhor com as suas dores. Meus queridos irmãos, as tribulações, elas são reais. As tribulações, elas não são um conto de fadas, um conto de terror para nos assustar. Não, elas são reais. A angústia também existe para nós. O sofrimento muitas vezes bate à porta e invade a nossa vida, trazendo consigo variadas dores. Noites escuras e tenebrosas muitas vezes tomam conta da nossa caminhada. Em determinados momentos, nós certamente seremos cercados pelas intempéries dessa vida. Mas, meus irmãos, louvado seja Deus, porque as provações não são uma obra de Satanás, as provações não são uma obra do mundo. Todas as provas da nossa vida são uma obra, um agir do nosso soberano Senhor. Deus nos prova para que a nossa fé seja fortalecida, Deus nos prova para que a nossa fé seja purificada, Deus nos prova para que a nossa fé seja aperfeiçoada.
é no meio das provas, é no meio do calor da batalha que nós aprendemos a confiar mais na providência de Deus, é no meio das provas que nós aprendemos a descansar mais na vontade do Senhor, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Durante o sofrimento, nós nos tornamos crentes mais perseverantes. Na dor, na angústia, o Senhor nos ensina a seguir em frente, apesar das circunstâncias completamente desfavoráveis. Por isso, meu irmão, se alegre, porque enquanto você chora, enquanto você sofre, Deus está te fortalecendo no poder do Espírito Santo. A alegria em meio às provações. Por que nós devemos nos alegrar em meio às provações? Nós acabamos de ver que é porque elas nos firmam em maior perseverança. E em segundo lugar, nós devemos nos alegrar em meio às provações, porque elas nos levam a uma maturidade espiritual. Elas nos levam à maturidade espiritual. Versículo de número 4, vai olhando comigo. Veja que interessante. Tiago acabou de afirmar, nos versículos anteriores, que nós devemos nos alegrar em meio às provações, porque elas fazem com que nós sejamos cristãos mais perseverantes, mais firmes e mais resistentes no poder do Evangelho. Só que agora, no versículo de número 4, ele deixa claro que o desenvolvimento dessa perseverança ainda não é o final da caminhada cristã. O desenvolvimento dessa perseverança ainda não é o ponto final. Veja o que diz a primeira parte do versículo 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Em outras palavras, os judeus cristãos que receberam essa carta deveriam procurar nutrir, alimentar essa perseverança até que ela fosse plenamente desenvolvida neles. Isso significa dizer que toda vez que as provações chegassem, toda vez que alguma luta chegasse, esses irmãos deveriam passar por elas com alegria no coração, sabendo que a sua fé estava sendo testada, aperfeiçoada, e que no fim eles se tornariam mais perseverantes. E assim deveria ser, prova atrás de prova, luta atrás de batalha, até que essa perseverança chegasse ao seu ápice. O que Tiago está dizendo é, vocês devem alimentá-la, devem nutri-la para que ela vá crescendo, 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 até que ela chegue no seu ponto mais alto na vida de vocês. A perseverança só seria plenamente desenvolvida se esses cristãos passassem pelas provas com alegria no coração. Jamais eles deveriam desistir, jamais eles deveriam desanimar e se entregar a esse desânimo. Eles deveriam permanecer seguindo em frente, confiando no Senhor e nas promessas do Evangelho. Tiago diz, façam com que essa perseverança seja completa, se torne completa. Mas para quê? Outra pergunta que nós podemos fazer. Para quê? Qual o propósito de tudo isso? A sequência do versículo 4 nos responde dizendo, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. E aqui a linha de raciocínio é fechada. Tiago diz que os cristãos deveriam considerar as provações como motivo de grandiosa alegria, porque assim eles seriam fortalecidos na fé, se tornariam perseverantes, e essa perseverança, Tiago diz, deve continuar sendo desenvolvida até a plenitude. Para quê, Tiago? Para que esses cristãos sejam perfeitos e íntegros. Obviamente, o texto não está dizendo que existe a possibilidade de conseguirmos viver uma vida sem pecado aqui nesse mundo, como ele é agora. Não é essa a ideia de perfeição que está sendo apresentada aqui. Todos nós somos pecadores. E isso significa dizer que nós somos imperfeitos. Ainda que sejamos crentes, ainda que o Evangelho tenha transformado a nossa vida, nos tornando aí servos fiéis do Senhor Jesus, ainda assim, dentro de nós ainda existe a antiga natureza. Uma natureza caída, manchada pelo pecado.
Dentro de nós ainda habita o velho homem, e todos os dias ele tenta se levantar para nos afastar dos caminhos do Senhor. Sendo assim, ainda que nós sejamos crentes, ainda que a nossa salvação esteja completamente garantida por meio da fé no nome de Cristo, ainda assim, é impossível vivermos em perfeição aqui nesse mundo. Sendo assim, a ideia de perfeição que surge aqui no texto traz a ideia de um crente completo. Um crente que não é crente pela metade, que não é crente 25%, mas é um crente inteiro. É um crente maduro, um crente constante nos caminhos do Senhor. Não é o crente que começa bem e termina mal. É o crente que começa bem e luta para continuar seguindo bem diante do Senhor. Quando o texto diz que o propósito final de passar pelas provações com alegria é que eu me torne perfeito e íntegro, ele está dizendo que eu me tornarei um cristão melhor, um cristão maduro e completamente firmado no poder do Evangelho, um cristão que não fica cambaleando de um lado para o outro, feito bêbado no meio da rua, mas um cristão que segue firme rumo ao alvo que é Cristo Jesus, encarando as tribulações de forma correta. Isso nos lembra, meus irmãos, o princípio da santificação. Deus não nos salva para que nós vivamos a nossa vida do jeito que achamos melhor. Deus nos salva para nos santificar, para nos transformar, para mudar a nossa vida. No capítulo 5 da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo afirma que Cristo morreu pela igreja, não para que essa igreja vivesse a vida como achasse melhor, como fosse mais confortável, como fosse mais conveniente. O texto diz que Cristo morreu pela igreja, para que ela fosse santificada, sendo purificada, para que essa igreja fosse apresentada diante do Senhor, sem mácula, sem ruga, mas santa e sem defeito. O processo da santificação, ele dura a vida inteira, até o dia em que nós habitaremos o novo céu e a nova terra. Até lá, Deus age. Deus age para que nós sejamos santificados. Até lá, Cristo age na nossa vida para que nós sejamos aperfeiçoados, amadurecidos espiritualmente ao longo dessa caminhada. Deus derrama sobre nós as provações, sabe para quê? Para que nós possamos crescer. Deus derrama sobre nós as provações para que nós possamos amadurecer. Lembre-se do exemplo de Abraão. Deus chamou Abraão para que ele vivesse pela fé. Abraão, venha, saia da terra onde você habita e venha para a terra que eu te mostrarei. Eu entregarei a você e a sua descendência essa terra. Venha. Viva pela fé. Abraão creu, teve a fé produzida em seu coração e por isso, diz a palavra, ele foi considerado justo. Só que logo em seguida, Deus testou a fé de Abraão, ordenando que o seu filho Isaque fosse sacrificado. Mesmo amando tanto o seu filho, mesmo tendo um carinho tão imenso pela sua descendência, com pesar no coração, Abraão obedeceu a essa ordem porque ele amava mais a Deus. No final das contas, Isaque não foi sacrificado porque tudo não passava de um teste. Mas perceba que Abraão só amadureceu, Abraão só cresceu espiritualmente quando Deus o colocou à prova. Lembre-se do exemplo de Jó. Era crente, vivia pela fé, era um servo do Senhor. Deus elogiou Jó na frente dos anjos e do próprio diabo. Mas o Senhor testou a sua fé, permitindo que ele perdesse a sua família, permitindo que ele perdesse bens materiais, permitindo que ele perdesse até mesmo a sua saúde. Nem sua esposa ficou do lado dele. Amaldiçoa esse Deus e morre, foi o que ela disse. Ao final da provação, depois de tudo que aconteceu, Jó abriu a boca e disse: antes, Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. No capítulo 14 do livro de Atos, Paulo e Barnabé estavam pregando o Evangelho, afirmando que é através de muitas tribulações que nós haveremos de entrar no reino de Deus. Não se engane, meu querido irmão, nós não vamos entrar no céu de qualquer jeito.
Deus não vai nos receber no céu de qualquer jeito. É por isso que enquanto nós estamos aqui, o Senhor age em nossas vidas para que nós sejamos santificados, amadurecidos, fortalecidos e aperfeiçoados. E um dos meios principais que Ele usa para fazer isso são as provações. São as lutas, são as batalhas, momentos de dor, momentos de choro, momentos de sofrimento. Deus nos prova para produzir em nós o melhor que Ele deseja. Deus nos prova para melhorar o nosso caráter. Deus nos prova para nos tornar crentes mais fiéis. Diz a palavra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E esse bem ao qual o texto se refere é nós sermos cada vez mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. O bem que o texto fala não é você ter o carro do ano, os sonhos realizados, não. O bem é você se parecer com Jesus cada vez mais. Todas as coisas cooperam para isso. E isso inclui as coisas ruins. Isso inclui tudo. As coisas difíceis, as provações e as tribulações, elas cooperam para que nós sejamos mais parecidos com Jesus. Para que nós sejamos apresentados diante do Senhor sem nenhuma deficiência, como diz Tiago. Irmão, sabe por quê que muitas vezes Deus nos prova? Sabe por que muitas vezes a provação chega? Deus nos prova para que nós possamos muitas vezes abandonar os nossos pecados. Deus nos prova para que nós possamos jogar fora as obras da carne, as obras do mundo, ao mesmo tempo em que abraçamos os frutos do Espírito Santo. Nós somos pecadores. Nós somos imperfeitos, o nosso coração é enganoso, o nosso coração é repleto de orgulho, de soberba. Por causa disso, o Espírito Santo de Deus intervém constantemente em nosso coração para que nós sejamos santificados e amadurecidos na verdade do Evangelho, vivendo com sabedoria, vivendo com discernimento e santidade diante das lutas. Muitas vezes é em meio às dores, muitas vezes é em meio às lágrimas, é em meio às batalhas que o Senhor nos torna mais parecidos com Jesus. Diante disso, nós devemos abrir a boca para dizer: louvado e engrandecido seja o nosso Deus, porque em Jesus nós fomos feitos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Por causa disso, meus irmãos, o pecado perderá cada vez mais espaço na nossa vida. Por causa disso, Satanás não tem mais domínio sobre nós. Por causa disso, nós somos inimigos do mundo e amigos de Deus. Por isso, meu querido irmão, se alegre, porque é no meio da prova, é no meio da batalha, é no meio das lágrimas que Deus te torna mais santo e mais parecido com Cristo Jesus. Mas então, quais são as lições que nós podemos aprender diante dessas afirmações? Você é servo de Deus, amém? Amém. A sua vida pertence ao Senhor, amém? Amém. Então saiba de uma coisa muito importante: crente também sofre. Crente também passa por tribulações. O fato de nós sermos crentes não nos torna imunes aos problemas da vida. A vida cristã não é uma colônia de férias. A vida cristã não é uma caminhada à beira da praia. A vida cristã, meu querido irmão, é um grande campo de batalhas. A vida cristã é uma arena onde ocorrem muitas e muitas lutas. Aí você pode dizer: mas eu sou um crente fiel, pastor. Eu oro todos os dias. Eu leio a Bíblia todos os dias. Eu vou à igreja todas as semanas. Eu sou dizimista. Eu sou crente fiel. Deus não vai deixar um crente fiel passar por problemas? Isso não existe. Tu que pensa? Sim, nós somos crentes. E por mais fiéis que nós sejamos, por mais dedicados que nós sejamos ao Senhor, nós também sofremos. Porque a nossa fidelidade não é uma moeda de troca. A nossa fidelidade não é uma barganha para que Deus nos dê uma vida fácil. Você pode ser o mais fiel que você puder. Nós podemos ser fiéis o quanto pudermos. Só que nós também ficamos desempregados.
O dinheiro também falta para nós. As contas muitas vezes apertam e nós não temos o recurso suficiente, parece que não sobra nada, parece que não conseguimos administrar bem a vida financeira muitas vezes. Nós podemos ser fiéis, mas nós também adoecemos. Adoecemos fisicamente, adoecemos emocionalmente, adoecemos psicologicamente se não tivermos cuidado. Podemos ser fiéis, mas nós sentimos também o nosso corpo ficar fraco. Sentimos o corpo ficar debilitado. Precisamos muitas vezes tomar medicação, fazer tratamento, um acompanhamento médico. Podemos ser fiéis, mas nós também choramos por filhos desviados que foram criados na igreja e hoje vivem num mundo onde nós precisamos orar e clamar ao Senhor para que eles sejam resgatados. Senhor, traz o meu filho de volta. Senhor, transforma a vida do meu filho. Podemos ser fiéis, só que nós também perdemos pessoas queridas para doenças, tragédias, acidentes. Muitas vezes precisamos chorar a dor do luto. Podemos ser fiéis, mas nós também enfrentamos lutas dentro de casa, com familiares descrentes, problemáticos, complicados, que muitas vezes nos tiram a paz. E você, ao invés de ter paz em casa, você não tem. Oh, meus irmãos, nós também sofremos. E sabe de uma coisa? Deus é quem coloca essas provações em nossa vida. Muitas vezes Deus nos fere. Você acha que é Satanás que está ferindo você? Você acha que é Satanás, é o mundo? Não. Muitas vezes Deus nos fere. Muitas vezes Deus é quem nos faz sangrar. Sabe por que Ele faz isso? Deus nos faz sangrar para que nós sejamos santificados. Deus nos faz sangrar para que nós sejamos fortalecidos. Deus nos faz sangrar para que nós possamos crescer em maturidade espiritual, para que nós possamos conhecê-lo mais, para que nós possamos amá-lo mais, para que nós possamos estar mais perto dele. Às vezes nós estamos vivendo a nossa vida abraçados com certos pecados, desonrando o nome de Deus, distantes da palavra, distantes da oração, distantes da igreja. Muitas vezes nós estamos vivendo em completa imaturidade, como crianças na fé, fazendo o que nós queremos, na hora que queremos, do jeito que queremos, fazendo um bocado de bobagem. E muitas vezes Deus está lá nos chamando ao arrependimento. Meu filho, volte, meu filho, se arrependa, nos chamando ao crescimento espiritual. E nós muitas vezes o estamos ignorando completamente, nós estamos virando as costas para Ele, nós não queremos ouvir o chamado dEle para a nossa vida. Diante disso, o que é que Deus faz? Ele nos faz sangrar. Ele diz: se você não quer vir do jeito fácil, você vai vir do jeito difícil. Se você não quer crescer do jeito fácil, você vai crescer do jeito difícil. E Ele nos coloca em provação, para que nós possamos ser crentes mais santos e mais maduros no Evangelho. Sendo assim, meu querido irmão, você deve sim considerar as suas provações como um motivo de tremenda alegria. Isso não quer dizer que você vai fingir que o problema não existe, vai viver como se a vida fosse tranquila. Não! Não é pecado chorar. Não é pecado dizer: Senhor, está doendo, está machucando, me socorra, tenha misericórdia de mim. A dor, a tristeza e até mesmo o medo diante dos infortúnios e dos desastres dessa vida, muitas vezes faz parte. Tudo isso faz parte. Só que é no meio da dor, é no meio das lágrimas que nós permanecemos alegres, porque nós sabemos que o Senhor está agindo em nossa vida. É no meio da prova que Deus te torna mais resistente. Você acha que você vai se tornar mais forte na vida fácil? Não. É no meio da prova que Deus se torna mais resistente. É no meio da prova que Deus te transforma em um crente mais perseverante, mais maduro. É no meio da prova que você aprende a confiar mais no Senhor e menos em você, menos nos homens e mais em Deus. Meu querido irmão, coloque as suas esperanças em Jesus. Sabe por quê? Porque Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe melhor do que eu e você o que é sofrer. Sabe por quê? Porque Jesus chorou. Jesus sentiu fome, sede,
frio. Jesus sentiu uma angústia tão grande ao ponto de suar sangue no Getsêmani. Ele foi traído por uma pessoa que caminhava com ele todos os dias. Ele foi chicoteado por um chicote que arrancava pedaços da sua carne quando encostava nela. Ele foi zombado por pecadores miseráveis que não sabiam quem ele era de verdade. Ele foi escarnecido, ele foi cuspido, ele teve as suas mãos e os seus pés perfurados por grandes pregos. Jesus sofreu até a morte, morte de cruz. Ele sofreu até a cruz do Calvário. Ele sabe o que é sofrer. Então não ache que ninguém entende. A gente tem essa conversa, ninguém me entende. Jesus entende. Porque ele sofreu uma coisa muito pior do que eu e você podemos sofrer nessa vida. E é ele quem caminha ao nosso lado, meus irmãos, todos os dias durante os nossos sofrimentos. Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Foi ele quem disse: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Lembre-se, meu querido, que nós somos peregrinos, nós somos viajantes aqui nesse mundo. Nós estamos aqui com o poder do Evangelho nos tornando mais parecidos com Jesus, mas não é para nós ficarmos aqui do jeito que a vida está agora. Nós estamos viajando, nós estamos caminhando para que nós possamos voltar para casa. Essa não é a nossa casa se encontra nos céus. Por isso, meu irmão, persevere. Em meio às suas lutas, em meio às suas provações, siga em frente, não desista. Jamais abra a sua boca para dizer que Deus te abandonou, que Ele se esqueceu de você. Não faça isso, porque é um tremendo pecado, é blasfêmia, é murmuração contra Deus. Ele não se esquece do seu povo, Ele não abandona o seu povo, muito pelo contrário, Ele traz provas para a nossa vida, para nos aperfeiçoar. Siga em frente, porque um dia Jesus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. No sofrimento, nós nos tornamos mais fortes pelo poder do Espírito Santo, e é por intermédio de muitas aflições que nós haveremos de entrar na Nova Jerusalém. É por intermédio de muitas aflições que nós encontraremos o nosso Salvador face a face e o ouviremos dizer: vinde benditos do meu Pai, há lugar para vocês. Quando você estiver passando pela prova, lembre-se que assim como algumas árvores em meio a ventos violentos, você será fortalecido em meio aos seus sofrimentos. Assim como um vento aprofunda as raízes de uma determinada árvore, as provações aprofundam e aperfeiçoam a nossa fé e a nossa vida diante de Cristo Jesus. Amém?